Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse vídeo pré-jogo. Olha quanto tempo a gente não faz um pré-jogo, hein? Foi há 84 anos. Volta ao Campeonato Brasileiro, volta ao Botafogo, a sua telinha para você acompanhar tudo clássico Botafogo e Vasco, Botafogo em Brasília. A gente vai falar tudo sobre esse jogo, provável Botafogo. Será que o Ancelotti vai manter o esquema tático do Botafogo, aquele 4-2-3-1, enfim, dependendo da variação, 4-4-2, 4-3-3, como é que vai ser esse Botafogo? Vai flutuar taticamente? Ele vai manter a espinha dorsal do que já vinha acontecendo nesse 4-2-3-1, que se move para um losango? Enfim, vamos falar de como pode ser o Botafogo, algumas dúvidas na escalação, e a gente fala também do nosso adversário de hoje, o Vasco da Gama, né? Ah, o Vasco tá fedendo a peixe, ah, o Vasco é uma porcaria, o que significa Vasco? Então, o pessoal faz os memes aí, a zoeira e tal, afinal de contas é o time carioca que não tá brilhando, né? Não conquista títulos, não ganha nada, não disputa nada e tal, mas os caras tiveram mudança no comando técnico, os caras tiveram aí 30 dias para treinar. Teve uma folguinha depois da vitória sobre o São Paulo, que faz muitos anos. E depois, só treinamento. E a gente vai falar sobre esse time comandado também pelo Fernando Diniz. E é claro, tem novidade para você, um evento muito bacana amanhã. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha, estamos chegando nas marcas históricas do canal Gigante Glorioso, a gente está em busca dos 140 mil e é claro, né, passando aí pelos 135 mil inscritos, a gente agradece demais a vocês, porque graças a vocês o canal Gigante Glorioso com vídeos diários cresce cada vez mais. Torne-se membro da família Gigante Glorioso. Clica aí, seja membro. Você concorre mensalmente a elementos, a itens do kit da GoCase. E hoje a gente vai fazer sorteio, tá certo? Hoje tem sorteio no pós-jogo contra o Vasco da Gama. Não vai ser imediatamente após o jogo, tá? Mas faremos o nosso pós-jogo, se Deus quiser, de vitória. E vou falar para vocês também, ó. Quem está participando com o Superchat, com o Valeu, você pode mandar o Valeu nesse vídeo, hein? E o Pix para 21965241010 concorre à camisa do Botafogo Mundial de Clubes da FIFA, beleza? Vamos lá, galera. E hoje a gente vai fazer o sorteio do mês passado, tá? Mês passado. Seguinte, Botafogo pega o Vasco, um Botafogo com muito mais dúvidas, né? O Vasco com muito mais certezas em relação à escalação, em relação ao time, ao entrosamento. Ah, mas eles também trocaram o treinador. Tá, mas tiveram aí 30 dias para treinar, né? O Botafogo não teve nenhuma semana para treinar. Só que é um time que, de certa forma, se conhece. Se você pegar o setor defensivo do Botafogo, é praticamente o mesmo, né? O que vai mudar ali... Ah, o Jair saiu, tal, entra o Caio, que também já estava no Mundial, o Arthur Cabral vai entrar no lugar do Igor Jesus. Essa sim, uma mudança drástica, né? Uma mudança drástica, até porque a gente sabe da importância do Igor Jesus. A gente vai ver o Arthur Cabral se desenvolver ao longo da temporada, é o que a gente espera, mas realmente o Botafogo vem muito modificado, tá? A escalação possível do Botafogo é essa aí, tá? Tô pegando a escalação do GE. O GE colocou, por exemplo, você está vendo aí, o Santiago Rodrigues como o titular pelo lado esquerdo, tá? Então o Botafogo provavelmente com esse time, John, Vitinho, Caio Fernando, Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory, né? Como eu falei ontem, Gregory mantido, tá? E aí Savarino no meio, Arthur Tutuca pela direita, pela esquerda Santiago Rodrigues e lá na frente Arthur Cabral. Essa é uma possibilidade, mas também vale dizer que o Ancelotti fez algumas modificações no estilo do time. Taticamente ele vai aos poucos fazer essas reinserções. Mas eu vi no treinamento, por exemplo, Joaquim Correia, o Tuco Correia pelo lado direito. Eu vi o Cuiabano aparecendo muitas vezes pelo lado direito. E, de certa forma, o Cuiabano vinha sendo titular em algumas partidas. Caiu de rendimento, mas vinha sendo titular em algumas partidas. Para o Santiago Rodrigues estar escalado, é porque treinou bem, o Ancelotti gostou,
E é um jogador que a gente está aqui na expectativa, está esperando muita coisa do Santiago Rodrigues que ainda não veio. E tomara que na mão de um treinador mais ofensivo, mais ousado, Savarino, Santiago Rodrigues, possam brilhar. É o que a gente espera. Eu sempre falo que os números do Santiago Rodrigues, quando chegou ao Botafogo, eram números até melhores do que o Thiago Almada. E jogavam a mesma liga. A mesma liga. Então torcer muito para dar certo, para que a gente tenha aí um grande jogador pelo lado esquerdo. Ainda o Álvaro Montoro é uma possibilidade, né? O Álvaro Montoro pelo lado esquerdo. E a gente pode aí ao longo do jogo fazer algumas modificações, inclusive no sistema de jogo, né? Voltando para um 4-4-2 com Savarino e Arthur encostando em Tuco Corrêa e Arthur Cabral, né? Tuco Corrêa joga mais como segundo atacante. Então a gente vai ao longo do jogo ver qual será a estratégia de jogo do David Ancelotti, mas ele não estará à beira do campo. Quem estará à beira do campo é Cláudio Caçapa, que inclusive, né, o primeiro jogo do Cláudio Caçapa à beira do campo no Botafogo em 2023 foi contra o Vasco, num clássico contra o Vasco, uma vitória por 2-0 do mais tradicional. Não vou reclamar se o placar foi esse não, tá certo? E o nosso rival? Bom, o Vasco da Gama, ele tá aí um bom tempo sem perder, né? Também tá um tempão sem jogar. Volta pro jogo, vamos respeitar, né? Brincadeiras à parte, o Vascaíno já está acostumado, mais do que acostumado, né? O Vasco vem com uma linha interessante de ataque, tá? O Vasco tem o seu setor defensivo com alguns problemas, né? Não são zagueiros de primeira linha. Um dos zagueiros, que é o Lucas Freitas, né, veio do Juventude. O João não é muito confiável. O Piton é um bom lateral. Piton e Vegete, basicamente é a linha de passe do Vasco, né? Piton dá um bico para a área para o Vegete cabecear. É basicamente a linha de passe do Vasco. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso também é estratégia, isso também é tática. Tá ruim o jogo? Dá um bico, cruza para o Verrete cabecear. Mas a linha de ataque do Vasco é uma linha interessante, porque apesar de o time ser fragilizado na defesa, o Hugo Moura erra muito, o próprio Tietê, né, que saiu do Botafogo exatamente por não estar em alto nível, né, deve ser titular hoje, Hugo Moura e Tietê fazendo a linha de volantes ali. Mas essa linha de ataque do Vasco com Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete, eu acho uma linha interessante, principalmente pelo Ryan, que é muito bom jogador. O Botafogo até tentou trazer o Ryan, uma negociação envolvendo o Lyon. O Botafogo tentou trazer o Ryan, porque é um jogador de muita velocidade, de muita habilidade, jogador de seleção brasileira sub-20, jogou o Sul-Americano, foi muito bem, fez gol decisivo. O Nuno é um jogador esforçado. O Felipe Coutinho, depende do dia, né? Então, se o Felipe Coutinho estiver num dia de Felipe Coutinho, o Botafogo tem que tomar muito cuidado. É raro, desde que chegou ao Vasco, talvez tenha jogado 3, 4 partidas como o Felipe Coutinho. De resto, tem jogado como um atleta do Vasco em final de carreira. E o Verrete, ele pode estar jogando muito mal, pode estar errando tudo, e mesmo assim ele é muito perigoso. Até porque o Verrete gosta de fazer gols no Botafogo. Então a gente tem que estar muito atento para a situação de cruzamento para a área, né? A gente vai estar com o Caio Fernando, que não é um zagueiro muito alto. O Alexander Barbosa tem que estar muito ligado no Verrete, né, o jogo inteiro. Caio Fernando não é um zagueiro muito alto, nunca jogou ao lado do Alexander Barbosa, então a gente vai ter mais novidades do que o Vasco. O Vasco só tem um desfalque, né, que é o Adson, que teve que fazer uma cirurgia novamente. O Botafogo, ele nem tem desfalques, porque ele perdeu jogadores, né? Ele perdeu o Jair, ele perdeu o Igor Jesus, então a gente vem sem o nosso principal jogador da primeira parte de 2025, que é o Igor Jesus, e vem sem um zagueiro que vinha dando conta do recado, substituindo o Bastos, indo bem ao lado do Barbosa. Boa sorte ao Caio Fernando e principalmente ao Arthur Cabral, que ele possa fazer os gols necessários para ajudar o Botafogo na vitória hoje, tá certo? Gente, hoje tem Vasco e Botafogo. Vocês estão vendo aqui que eu tô, mais uma vez, com a camisa do Botafogo Master, com o boné. Muita gente ficou assim, Guilherme, como é que eu arrumo esse boné? Boné maravilhoso, bonito, estilizado. Lá no Instagram do Basquete Master ou no Instagram do nosso amigo Edu Garrido, você pode adquirir esse boné, essa camisa. E ó, domingo tem final do Basquete Master Campeonato Carioca Botafogo e Mackenzie, às 10h30 da manhã, na Praça da Bandeira, Rio de Janeiro, Praça da Bandeira, ali na Associação Brasileira
de basquete master. É o Botafogo defendendo o cinturão de ouro, Botafogo defendendo o título contra o Mackenzie. É claro que meu amigo Edu Garrido, Pezinho, estará lá defendendo as cores do Botafogo. Fica o convite para vocês. Essa partida vai ter transmissão do YouTube no canal que você está vendo aí nesse folder de divulgação da final Botafogo e Mackenzie, tá certo? Fica no GG, porque no pós-jogo, um pouquinho depois da partida, eu e Michael Martins estaremos trazendo as emoções, a gente espera, de mais uma vitória do Botafogo. Fico por aqui, beijo grande no coração, saudações alvinegras, fui!